Por que será que a vodka não congela? Olá, meu nome é Kelly Lopes, eu sou professora de Química e a vodka congela sim. Eu vim hoje responder a questão de um seguidor, eu não sei o nome dele, user alguma coisa. E a vodka congela, só não congela no nosso refrigerador, certo? Porque a temperatura máxima que ele pode chegar é ali em torno de menos 24 graus Celsius. E para a vodka começar a congelar, tem que estar menos 30 graus Celsius, menos 40 graus Celsius. Então, no nosso refrigerador, realmente, ela não congela, né? Mas por que será que ela não congela e a cerveja congela? Então, a cerveja, pessoal, ela é formada, constituída principalmente por água, solvente água. Tem etanol? Tem, mas é muito pouco, é em torno de 4,5 até 10% nós temos cervejas, né, com diversos teores alcoólicos. Mas tem muito mais água, né? Então vamos pensar só na água. O que acontece com a água? Na temperatura ambiente, a água é líquida, mas à medida que vai abaixando a temperatura, que chega no ponto de solidificação, que também é o mesmo ponto de fusão, que é 0 graus Celsius, o que acontece com a água? Ela sai do estado líquido e passa para o estado sólido, ela solidifica, certo? Isso acontece a 0 graus Celsius. Então vamos só checar aqui. Vou fazer uma escala, tá? Para vocês. Olha só então. Ups. Então vamos fazer uma escala aqui. Essa minha escala vai ser um eixo Y, certo? Vamos ver se vai dar para entender. E aí, vou colocar aqui o 0 graus Celsius. Tudo bem? Então, acima de 0 graus Celsius, por exemplo, a gente está em torno de 25 graus Celsius, que a gente considera a temperatura ambiente. Então, aqui a 25 graus Celsius, a água é líquida, certo? Daqui para cima, a água está no estado líquido. À medida que a gente coloca no refrigerador que tira calor, a temperatura baixa abaixo de 0 graus Celsius. E abaixo de 0 graus Celsius, então, a água está no estado sólido. Então, daqui para baixo, ela está no estado sólido. Tudo bem? Então, o que é abaixo de 0 graus Celsius? Abaixo de 0 graus Celsius é menos 10 graus Celsius, menos 20 graus Celsius, menos 30, menos 40, certo? Vamos colocar aqui, menos 40 graus Celsius. Então, todas essas temperaturas abaixo de zero, a água está no estado sólido. E aí, o nosso refrigerador, que chega em torno de menos 10, mais ou menos. Então, quando chega nessa temperatura aqui do freezer, o que acontece? A minha cerveja, ela vai solidificar, né? Isso não é legal, né? Então, vou prestar atenção nisso. E a minha vodka? A minha vodka, pessoal, ela tem em torno de 40 a 55% de etanol, de álcool. Tem água? Tem, é uma mistura, né? É uma mistura homogênea de água, álcool e outras coisas. O que acontece com o meu etanol, com a minha vodka? Se a gente fosse pensar que essa mistura fosse álcool puro, então ia ser diferente. Porque o ponto de solidificação do álcool é menos 114,4 graus Celsius. O que significa? Fazendo a mesma escalinha para a gente comparar. Então, olha só. O meu zero está aqui, graus Celsius, certo? Estamos aqui na 25 graus Celsius. O álcool é líquido, não é? Álcool na temperatura ambiente é líquido. O que acontece? Acontece que quando a gente vai abaixando a temperatura, abaixo de 0 graus Celsius, por exemplo,
menos 10, menos 20, até menos 40 graus Celsius. Por exemplo, o máximo que chega o refrigerador, menos 24 graus Celsius. Menos 24 graus Celsius, o álcool tá líquido, porque o álcool ele só solidifica lá embaixo, ó. Menos 114 em torno, tá? Graus Celsius. Então, até chegar aqui nessa temperatura, ele é líquido. Então, ó, todas essas temperaturas aqui para cima, claro, não, tem um ponto de ebulição. Vou considerar próximo aqui a 78. Então, nessas temperaturas até chegar a menos 114, meu álcool é líquido, certo? E aí, pessoal? E aí, quando chega nessa temperatura aqui, muito baixa, que o nosso freezer não chega, o nosso álcool solidifica e ele passa daqui para baixo, então ele vai estar no estado sólido, ok? Só que a nossa vodka também não é álcool puro. A nossa vodka é uma mistura de água e álcool e tem quantidade significativa de álcool, certo? Que é em torno de 40 a 55%. Então, o ponto de solidificação vai começar ali em menos 30 graus Celsius e menos 40 graus Celsius a vodka solidifica. Ou seja, então até aqui, ó, vamos considerar aí mais ou menos em torno de menos 30 graus Celsius para ela começar a solidificar. Então, dessa temperatura para cima, a minha bebida está no estado líquido, ok? E dessa temperatura aqui para baixo, a minha bebida está no estado sólido. Só que o meu freezer não chega nessa temperatura de solidificação dessa solução. Ele chega ali em torno de menos 10, menos 15, menos 24 graus Celsius. Então, a minha mistura vai estar no estado líquido mesmo, ok? E aí, pessoal, essa grande quantidade de etanol na bebida faz com que ela tenha um ponto de solidificação menor do que o da água, mas maior do que o do etanol puro, ok? Tem algumas explicações falando que é porque tem soluto não volátil na bebida, né? E realmente a quantidade de solutos iônicos, existe uma propriedade coligativa mesmo associada com esses solutos, que vai abaixar o ponto de solidificação, mas nesse caso, essa contribuição ela é insignificante. Porque se ela fosse tão significativa assim, a cerveja também tem esses solutos não voláteis. E aí, por que a cerveja congela e a vodka não? Então, assim, a contribuição significativa mesmo é porque tem muita molécula de etanol, né? Tem muita substância etanol nessa mistura. Espero que vocês tenham gostado. Sugiram outros temas aí nos comentários. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Muito obrigada!